Olá, quarto ano! Hoje, nossa aula de ciências, nós veremos um pouquinho mais sobre cadeia alimentar. Aqui nessa página, nós estamos vendo sobre os elos de uma cadeia alimentar. Então, vocês já sabem que em uma cadeia alimentar, um animal se alimenta do outro, né, para poder sobreviver, para saciar a sua fome. Então, olha aqui, ó, a cadeia alimentar é a sequência que apresenta quem se alimenta de quem, né, o que a Pro acabou de dizer, para saciar a sua fome, para sobreviver. Dentro desta cadeia alimentar, existe as espécies, né, que cada uma desempenha o seu papel, a sua função. Existe aquele que produz o alimento, seu próprio alimento, é chamado de produtor. E existe também aquele que consome, que é chamado de consumidor. Esse consumidor, ele pode ser primário, secundário e terciário. Então, vamos lá ver um pouquinho sobre os produtores. Quem são os produtores? São os vegetais e as algas. Eles produzem o seu próprio alimento a partir da luz solar. Temos os consumidores primários, que são aqueles herbívoros, que comem apenas os vegetais, e os onívoros, que comem os vegetais e os animais. Esses animais herbívoros e onívoros, eles são encaixados aqui, ó, neste quadro, se classificam como primários. Temos aqui os consumidores secundários, onde nós podemos classificar os animais carnívoros, aqueles que se alimentam de animais onívoros e herbívoros. E temos os consumidores terciários, que são os animais carnívoros que se alimentam de carne de outros carnívoros. Então, aqui os terciários são os carnívoros que comem apenas carnívoros. Os secundários são carnívoros que comem herbívoros e onívoros. E os primários são os animais herbívoros e os onívoros, tá? Então, olha lá, atenção, os animais onívoros, que se encaixam aqui, ó, nos primários, nos consumidores primários, eles se alimentam tanto de vegetais como de animais. Então, participam de várias cadeias alimentares, podendo ser classificados como consumidores primários, secundários e terciários. Então, eles não se encaixam apenas aqui no primário. Tanto primário quanto secundário ou terciário eles podem ser, porque eles se alimentam de vegetais e de animais. Quando os consumidores morrem ou partes dos seres vivos são eliminadas no ambiente, como frutos, folhas e galhos, temos o último elo da cadeia alimentar. Este elo é chamado de micro-organismos decompositores. São representados pela maioria das bactérias e dos fungos. Então, fungos e bactérias fazem parte da cadeia alimentar? Fazem sim. Eles comem os restos de vegetais, frutos, né? E até de animais. São os micro-organismos decompositores ou os decompositores apenas. Esses seres podem ser encontrados no solo, no ar ou na água e têm como principal função decompor os produtores e os consumidores que morrem. Então, os decompositores, ele tem a função de desfazer, né? De ir acabando com aqueles restos vegetais ou animais do que restou ali no solo, que ficou no solo. Como resultado dessa decomposição, estes seres fazem uma espécie de faxina na natureza, absorvendo a matéria morta e liberando substâncias que fertilizam o solo, propiciando o nascimento de mais vegetais. Olha que interessante! Os fungos e as bactérias, eles se alimentam, né, destes restos de vegetais e animais que ficam na natureza e elimina a parte boa, que serve para fertilizar o solo, ó, deixando este solo bom para novos vegetais nascerem, né? Um solo bom para o plantio. Então, observem aqui a imagem da maçã. Essa já não está muito boa, né? Ela já está se estragando, se decompondo. E esta está boa. Os animais, os micro-organismos, né, decompositores, eles vão se alimentar dela. E aquilo que sobrar, que for bom, vai ficar no solo, deixando o solo fértil, bom para o plantio. Cadeia alimentar terrestre e aquática. Existe tanto cadeia alimentar terrestre quanto aquática. As cadeias alimentares mantêm os ecossistemas em perfeito equilíbrio e podem ser aquáticas ou terrestres. Então, as cadeias alimentares é que mantêm o equilíbrio
dos ecossistemas, né? Por que mantém? Porque assim, se a cadeia alimentar estiver certinha, não tem como um animal não ter o que comer. Agora, se aquele animal daquela cadeia alimentar entrar em extinção, aí existe o desequilíbrio no ecossistema, né? Nós temos aqui uma cadeia alimentar terrestre, onde temos um vegetal, que é a árvore, que produz o seu próprio alimento através da luz solar. Esse gafanhoto se alimenta da árvore. Este passarinho se alimenta do gafanhoto. A jaguatirica se alimenta do passarinho. E os fungos e bactérias se alimentam dos restos da jaguatirica quando ela morrer, né? Aí temos o vegetal produz seu próprio alimento. Olha aqui, ó, o vegetal produz seu próprio alimento, que a Pro acabou de explicar, né? A leitura do que tá aqui embaixo é o que eu acabei de explicar. Temos aqui uma cadeia alimentar aquática. Quem produz aqui, no caso, o próprio alimento são as algas, através da luz solar. Os crios, que é uma espécie parecida com camarão, se alimenta das algas. Os peixes pequenos se alimentam dos crios. O atum, que é um peixe, poderemos dizer, médio, se alimenta dos peixes pequenos. O tubarão, né, aquele assustador, se alimenta do atum. E os seres decompositores se alimentam dos restos mortais aqui, dos restos animais do tubarão. Quando esse tubarão morrer, acontecer algo aí com ele e acabar morrendo, os seres decompositores vão se alimentar dele, dos restos deste tubarão. Aí aqui tem a leitura, né, o texto aí do que a Pro acabou de explicar. Observação. As setas representam a explicação, serve de alimento para o que eu acabei de dizer, né? Então, no caso ali, ó, vamos voltar aqui na cadeia alimentar aquática. Então, a alga serve de alimento para o crio, né? O crio come a alga alimenta o crio, tá? É isso que quis dizer aqui. A seta serve de alimento para. Continuando aqui. Aí vocês vão... Tá dizendo que é em grupo, mas vocês farão individual. Diálogo com o texto. A cadeia alimentar é a interação para a troca de energia que ocorre entre um ser vivo e outro. Os vegetais ou algas são chamados de seres produtores, pois produzem o seu próprio alimento a partir da luz solar. Agora é com você. Explique essa relação, exemplificando a partir dos seres produtores a cadeia alimentar. Qual é a relação a partir dos seres produtores da cadeia alimentar? O que acontece aqui? Exercício B. Decifre a carta enigmática e reescreva nas linhas abaixo. Então, nós temos aqui uma carta enigmática onde aparece alguns desenhos. Vocês vão trocar desenho por palavra e escrever a carta enigmática aqui embaixo. Então, vamos lá. Eu vou ler com vocês aqui, para vocês, né? Temos o gafanhoto verde curtia o sol enquanto comia uma folha. O sapo estava de olho no gafanhoto, deu um pulo e papou o gafanhoto. O sapo resolveu dormir debaixo de uma árvore, mas de repente apareceu uma cobra que comeu o sapo. O gavião vinha voando quando viu a cobra, que se transformou em seu almoço. Então, esse é o texto que vocês vão reescrever aqui, ó, decifrar e escrever aqui, reescrevendo aqui, transformando o desenho nas palavras. Observe a imagem abaixo e escreva a função que cada ser vivo desempenha na cadeia alimentar. Isto é, se são produtores, consumidores primários, secundários e terciários. Então, aqui, no caso, a alga. A alga, ela é o quê? É um produtor? É um consumidor primário, secundário ou terciário? A alga, ela produz o próprio alimento através da luz solar. Então, ela é um produtor. O caracol, ele se alimenta da alga. Ele é um consumidor primário. E o peixinho aqui, vamos dizer que é um atum.
se alimenta do caracol. Podemos dizer que ele é, então, o consumidor secundário. A garça se alimenta do atum, é o consumidor terciário. E aqui embaixo nós temos uma cadeia alimentar terrestre. Essa primeira é aquática. Aqui nós temos uma cadeia alimentar terrestre. A árvore é um vegetal, produz o seu próprio alimento, classificada então como produtor. O besouro se alimenta da árvore, é classificado como consumidor primário. O sapo se alimenta do besouro, classifica-se como consumidor secundário. E a águia, gavião, é um gavião, se alimenta do sapo. Ele é considerado um consumidor terciário. Agora tem uma pegadinha aí, gente. Qual é o elo que está faltando nessas cadeias alimentares? Aquele que se alimenta dos restos vegetais e animais. São os micro-organismos decompositores. Aqueles que se alimentam, né, fazem a faxina na natureza e deixam as coisas boas para fertilizar o solo. Por que no solo? Por que fertiliza o solo? Porque esses restos, geralmente eles ficam no solo. Aí os decompositores vão lá, se alimentam daqueles restos e o que é bom do que eles estão comendo fica no solo fertilizando. Acaba fertilizando o solo, tornando bom para plantio. Qual a importância desses seres vivos nas cadeias alimentares? A Pro acabou de dizer. Então aqui, ó, o elo que está faltando são os micro-organismos decompositores. Qual a importância desses seres vivos nas cadeias? Eles fazem o quê? Uma limpeza no ambiente, né? Na natureza. Uma faxina. Eles limpam o ambiente, tirando aqueles restos vegetais e animais do local e tornando o solo fértil, né? O que é solo fértil? É um solo bom para plantação, para plantar. Agora, exercício 3. Em todos os ambientes naturais, há produtores, consumidores e decompositores. E eles estão em interação permanente. Alface, coelho, cobra e fungos e bactérias. Temos aqui, ó, alface 2, coelho aqui embaixo 3, cobra 3, fungos e bactérias 1. Nossa, Pro, o que será que representa esse esquema? Vamos lá. Analise o esquema e marque a alternativa correta. O 1 representa os decompositores, fungos e bactérias, ok? O 2, produtor, ok? Alface é um vegetal, produz o próprio alimento. E 3, consumidores, tá certo? Coelho é consumidor, cobra é consumidor, certo? Essa opção pode estar certa. Está certa, na verdade. Será que tem mais alguma? B. O 1 são os produtores. Fungos e bactérias produzem o próprio alimento? Não. Já está errado aí. Já viram que essa opção não é a correta. Exercício C. 1 são os consumidores. Vamos lá. O 1 aqui, ó, fungos e bactérias são consumidores? Será? Não são micro-organismos decompositores? Então, o C também não é a opção correta. A opção D. O 1 são decompositores. Opa, tá certo? Olha lá. 1, fungos e bactérias, decompositores, tá certo? 2 é consumidor. Alface é consumidor? Alface é um vegetal. Ela consome? Ela é um consumidor? Não é. Ela é um produtor, porque ela produz o próprio alimento. Então, a opção D também está errada. Então, a opção correta é a opção A. 1, fungos e bactérias, classificados como decompositores. 2, produtor, a alface. E 3, consumidores, aqui no caso o coelho e a cobra. A opção correta é o A. Exercício 4. Para melhor entender como ocorre o ciclo da vida na natureza, observe a sequência de imagens abaixo e depois escreva em cada quadro o que acontece e o que torna esse ciclo interminável. Então temos aqui no quadrinho, no ciclo aqui, ó,
Tá vendo que cada setinha tem uma letra, aí tem cada quadrinho uma letra que vocês vão escrever o que tá acontecendo. No quadrinho, na setinha A, vocês vão escrever no quadro o que acontece. O pássaro se alimenta do vegetal, do fruto da árvore, né? No B, o pássaro, o animal maior vai vir comer esse pássaro que morreu, né? Aqui no B vocês escrevem. Aí temos lá na setinha C. Esses são os fungos e bactérias. Eles vão se alimentar do animal que morreu, né? Do animal maior. E temos aqui na seta D, temos aquele que é o produtor, o que se alimenta do que produz, né? Que se alimenta produz o próprio alimento através da luz solar. Então temos aqui um produtor, produz o próprio alimento através da luz solar, tá? Este é o ciclo. Por que isso nunca acaba? Porque um depende do outro para sobreviver. Ai, mas será que sempre vai ter um animalzinho morto para os fungos se alimentarem e deixar o solo fértil? Sim. Será que sempre vai ter um pássaro para se alimentar do fruto? Será que sempre vai ter um fruto para o pássaro se alimentar? Sim, o que pode acontecer é uma espécie ou outra vir a extinguir, né, a estar em extinção, e aí ter o desequilíbrio na cadeia, porque aí um animal não vai ter aquele que ele costuma comer, ele vai buscar um outro animal para comer, e aí vai desencadear o desequilíbrio na cadeia alimentar. Tá bom, gente? É isso por hoje, tá? E até a próxima aula. Beijo para vocês!